Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer uma rápida reflexão com base na palavra de Deus de um assunto que veio à tona nos últimos dias, os dias antecedentes a este que eu estou gravando o vídeo, mas também que me fizeram refletir a respeito dessa temática, que é o título e tema desse vídeo. Qual legado você está deixando? É uma pergunta e também o título e tema desta mensagem. Por que eu estou te perguntando isso? Porque nos últimos dias nós fomos surpreendidos com uma notícia. Um grande apresentador e comunicador famoso, talvez o maior de todos os tempos aqui no Brasil, faleceu aos 93 anos, o Silvio Santos, conhecido por todos nós, faleceu e realmente trouxe uma comoção e também várias pessoas prestaram homenagens reconhecendo o seu legado. Um legado construído ao longo da sua vida e pelos comentários que a gente ouve, vê e lê, foi um legado de coisas boas. E aí, trazendo tudo isso, para a nossa vida, a gente percebe que precisamos realmente refletir qual é o legado que nós estamos deixando, ou o legado que estamos construindo. E dentro desse pensamento, trazendo à tona toda essa reflexão, a primeira pergunta que eu faço para você é: o que você está construindo? Porque a maior preocupação do ser humano é em obter, construir, conquistar, comprar, enriquecer. Claro que não é errado adquirir bens, não é errado conquistar, ser alguém na vida, enfim, construir um patrimônio. Mas você já parou para pensar que todas essas construções e todas essas riquezas podem deixar de existir? Na mesma hora que uma pessoa tem muito dinheiro, no dia seguinte ela pode acordar sem dinheiro nenhum. Riquezas, elas vêm e vão. E no final, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 2, nós ajuntamos riquezas, mas no final outros desfrutarão. Por exemplo, o Silvio Santos, ele ajuntou riquezas também. Ele tinha um patrimônio bilionário. E hoje quem vai desfrutar de tudo isso são as suas filhas, netos e bisnetos, porque ele se foi. Então, mais uma vez eu faço essa pergunta: o que você está construindo? Será que o seu legado é baseado apenas em bens materiais? Ou riquezas que você não vai desfrutar por muito tempo? Porque todos nós temos poucos anos ou talvez dias aqui nessa terra. Agora, um legado que foi apenas construído dentro de bens materiais, ele existe em um determinado momento, mas em outro determinado momento ele deixa de existir. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, dentro dessa análise, desse pensamento: o que as pessoas pensam de você? Como tem sido a sua conduta diante das pessoas? E aí eu trago um outro ponto. Se você perguntar para alguém: o que é que você pensa de mim? O que as pessoas vão responder? Porque muitas das vezes a gente acha assim, é uma visão que existe no meio evangélico, na igreja, nas pessoas: não importa o que as pessoas pensam de mim, o mais importante é o que Deus pensa de mim. Eu concordo que o mais importante é o que Deus pensa da gente mesmo. Mas nós devemos sim nos preocupar com relação ao que as pessoas pensam de nós, porque isso também refletirá no legado que estamos deixando para as pessoas. Será que se alguém disser, olha, se alguém se referir a mim, por exemplo, quem é o pastor João Paulo Fonseca? O que as pessoas vão falar de mim? O pastor João Paulo Fonseca é um homem temente a Deus, é um homem fiel às Escrituras, é um homem que está sempre pronto para aconselhar. Mas talvez, se eu não estiver fazendo direitinho,
As pessoas vão falar assim: o pastor João Paulo Fonseca é mentiroso, o pastor João Paulo Fonseca só nega impostos, o pastor João Paulo Fonseca engana as pessoas. Por isso que você deve sim se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Claro que eu estou dizendo assim, né, de acordo com os princípios bíblicos. Se você é uma pessoa íntegra, uma pessoa que vive a palavra, que não negocia princípios bíblicos, ninguém terá margem para falar mal de você ou para pensar mal de você. Se as pessoas falam assim: aquilo ali é crente, mas crente mesmo, pode ter certeza que você está no caminho certo. E aí você está construindo um legado de fé. A terceira pergunta que eu quero fazer, e aí ainda trazendo, voltando aqui a essa segunda pergunta, o que as pessoas pensam de você, Paulo em 2 Coríntios 8, 21 vai dizer que nós devemos fazer o que é correto não apenas aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Isso é bíblico. Agora a terceira pergunta que eu quero fazer é: de que maneira você tem influenciado as pessoas? Sabe por quê? Porque influenciar de forma negativa é muito fácil. Influenciar as pessoas a fazer o que é errado é muito fácil. Agora, isso acontece por causa da nossa natureza caída. E por causa disso nós temos uma tendência de fazer o que é errado e ainda levar as pessoas a fazer o que é errado. Mas nós que nascemos de novo, nós que temos a natureza de Cristo, a palavra de Deus vai dizer em Romanos 12, versículo 1, que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos renová-lo por meio da nossa mente renovada e transformada e influenciar as pessoas. Por isso que é não se conformar com o mundo e renová-lo com a renovação da nossa mente. Então, quando você é uma pessoa transformada, você vai influenciar outras pessoas também, porque a nossa maior pregação é o nosso testemunho. As pessoas ouvem com os olhos, as pessoas nos observam o tempo todo. Então precisamos influenciar as pessoas, não por nós mesmos, mas através da presença de Jesus em nós. E a quarta pergunta que eu faço é: o que você tem derramado na vida das pessoas? Será que você tem ajudado alguém? Será que você tem sido um amigo das pessoas? Será que você prega o evangelho e se coloca como instrumento do Senhor para alcançar vidas? Lá em 2 Timóteo 3, versículo 10, e também em Tito 2, do 1 ao 2, o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo a pregar a palavra, viver a palavra e ensinar as pessoas a fazer o mesmo. É você derramar a vida de Cristo na vida das pessoas, é você plantar sementes eternas. Um vídeo como esse que eu estou gravando fica disponível aqui no YouTube, talvez 10, 15, 20, 30 anos depois alguém vai estar assistindo e continua sendo reproduzido. Isso é deixar um legado de fé, sementes eternas na vida das pessoas. Agora, você sabe o que significa a palavra legado? Eu pesquisei. Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. É influenciar positivamente ou não as pessoas por intermédio de uma conduta. É deixar uma herança física ou não para as pessoas. E aí, trazendo para o âmbito bíblico, biblicamente, legado é deixar para a atual geração e para as próximas um exemplo de conduta e comportamento baseado em princípios bíblicos. O maior legado que nós podemos deixar não está baseado em riquezas, em bens ou posses. Ele se encontra através de uma vida onde Jesus Cristo está presente em cada um dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Esse é o maior legado que você pode deixar. Tem um texto de Salmos, capítulo 112, versículo 1 e 2, que diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Se você morresse hoje, qual o legado que você deixaria? Riquezas? Bens? Geralmente isso aí dá briga, dos herdeiros. Mas não se preocupe em deixar um legado baseado em coisas materiais. Deixe um legado de uma vida honrosa, uma vida ilibada, uma vida de integridade e fidelidade ao Senhor. Uma vida de honestidade, de obediência à palavra, uma vida de bons costumes, uma vida fiel a um Deus que nos amou tanto, a ponto de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então deixe um legado
Deixe como legado uma vida íntegra. Deixe para as pessoas ensinamentos bíblicos e uma conduta que não dá margem nenhuma para as pessoas falarem mal de você. Sabe qual que é o conselho que eu te dou? Não desperdice o seu tempo com coisas inúteis, mas use cada dia da sua vida como uma oportunidade para falar de Jesus, para deixar coisas boas, deixar um exemplo, principalmente plantar sementes eternas, mostrando às pessoas que só há um caminho, só há uma verdade e só há vida através de Jesus. E no final, esse legado de fé influenciará gerações. Pega exemplos bíblicos de homens e mulheres que, por meio da sua vida, continuam nos influenciando a viver uma vida que agrada ao Senhor. A gente tem o exemplo de Enoque, Noé, Jó, Abraão, José, Moisés, Raabe, Davi, Ezequias, Esdras e Neemias, e o apóstolo Paulo e o próprio Jesus Cristo. Que por meio da vida de cada um deles, nós temos aí um exemplo para também deixarmos um legado de fé e de obediência ao Senhor. Sabe por quê? Porque isso é o mais importante das nossas vidas. Viver uma vida que agrada ao Senhor. Do começo ao fim, do nascer ao último dia, precisamos glorificar o Senhor em todo o nosso proceder. Esse é o legado que precisamos deixar. Que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade. Que Deus te abençoe e que você possa refletir nessa verdade.